Então, senhores, nós falamos no procedimento dos juizados, nós acabamos de tratar na audiência de instrução e julgamento, nós acabamos de tratar da defesa, da contestação e do correspondente pedido contraposto, né? E, em geral, é logo depois da defesa do réu que nós cogitamos em tratar da revelia, né? Porque como é que tradicionalmente se define revelia? Revelia é entendido como ausência de contestação, não é? Lá no artigo 344 e seguintes do CPC. Revelia no CPC, no processo civil tradicional, significa ausência de contestação. Aqui no juizado especial é parcialmente distinto, porque no juizado especial, como nós temos a oralidade e como nós temos um tratamento diferenciado quanto à proibição de representação, principalmente no juizado especial civil, tá? Eu faço a ressalva que no juizado especial federal e fazendário é distinto, porque lá se admite a representação, ok? Mas no juizado especial estadual, civil, que nós estamos tratando, o artigo 20 da lei dos juizados vai tratar da revelia da seguinte forma, olha. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Quero só tomar um cuidado aqui. Tecnicamente, a presunção de veracidade, nós estudamos isso lá na aula de Processo Civil 1, presunção de veracidade é um efeito da revelia. Então aqui parece que o legislador confundiu revelia com um efeito da revelia, né? Em tese, não há uma mudança de conceitos. A revelia continua sendo a ausência de contestação no mundo teórico do processo civil. O que o artigo 20 está dizendo é que se o réu não comparecer a qualquer das audiências, dito de uma outra forma, a lei quer trazer a obrigatoriedade do comparecimento pessoal à audiência, seja para forçar uma tentativa de autocomposição, para estimular a tentativa de autocomposição na audiência de conciliação, seja para promover a instrução e julgamento na IJ. E aí, como medida de sanção, a lei trabalha como estímulos e sanções. Como sanção, ela traz a ausência injustificada do réu, um efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Mas o legislador ali embaralhou e chamou de revelia o não comparecimento do demandado a qualquer das audiências. Reputam-se verdadeiros os fatos alegados na petição. Isso não é revelia, né? Reputar verdadeiros fatos não é revelia. É um efeito da revelia. Mas o nome que ele deu lá em cima foi da revelia. Na prática, chama-se mesmo revelia. Eu quero, veja, mas ali fazendo a ressalva, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência não resulta necessariamente, a presunção de veracidade, o efeito material da revelia não é absoluta. Há uma presunção relativa de veracidade e não absoluta. No próprio Código de Processo Civil, nós temos o 344 dizendo que se o réu não contestar, presumir-se-ão verdadeiros os fatos, tal. E o 345, logo o artigo seguinte, dizendo que não vai acontecer em tais casos, né? Então também aqui na lei do juizado, pode, se for uma petição inicial, estiver trazendo fatos esdrúxulos, inverossímeis, o juiz não precisa presumir aquilo verdadeiro. Há algo que
da máxima de experiência comum, o juiz não consegue reputar como verdadeiro, ele não precisa presumir verdadeiro. Tá? Aqui no juizado também essa presunção ela não é absoluta, isso é importante que se diga. Agora, qual é a lógica desse efeito material da revelia no juizado? É a oralidade e os seus subcritérios da imediatidade, o contato imediato das partes com o juiz, que precisa necessariamente, portanto, do próprio contato do juiz com as partes, a proibição de representação. Então eu lembro aqui o que nós falamos lá quando do estudo das partes, essa proibição no sistema do juizado especial civil da Lei 9.099 de 95 da representação. Nós temos a previsão, deixa eu pegar aqui as outras previsões que tratam dessa necessidade de comparecimento pessoal. Ó, o artigo 23 que está no capítulo da sessão de conciliação, prevê, ó, se o demandado não comparecer, que é o que nos interessa, ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, presumindo verdadeiro, naturalmente. O artigo 51 adiante, ó, aqui já vai trazer para o lado do autor, para complementar. Isso não é propriamente revelia, não, tá? Autor, né? Seria contumácia, que se chama. A revelia para o lado do autor é chamada contumácia. Mas só para trazer, nesse contexto geral, da necessidade de presença, participação presencial das partes no juizado, que está por trás dessa áurea, desse entendimento da revelia no juizado. Já te dou a palavra, Tiago, um momentinho. Artigo 51, ó. Extingue-se o processo, inciso 1º, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, de modo injustificado. Tá? Então vejam como é que ambas as partes, na verdade, precisam comparecer. Quando o autor não comparece, a consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito. Quando o réu não comparece, a consequência é a presunção de veracidade, que é um efeito da revelia, não é a revelia em si. É um efeito da revelia, para ser técnico, bem preciso, bem chato. E por que ambas as partes precisam comparecer presencialmente? Por conta do princípio da oralidade. O procedimento que se desenvolve de modo oral, um procedimento que se desenvolve por audiências, ele só tem êxito se a imediatidade se consumar e esse contato pessoal do juiz com as partes for possível de se realizar. Tá certo? Sobre a revelia, era isso que eu tinha para falar com vocês.